Partindo agora para a etapa de produção do biodiesel, as condições iniciais do processo foram definidas de acordo com a literatura. O tempo foi fixado em 60 minutos, de acordo com o trabalho de Filho 2010 e Silva 2011. A razão molar foi pega a menor, de Carrapato, e a maior, de Silva. Então foi estabelecido em 1:6 e 1:12. Na parte da temperatura, buscou-se utilizar temperaturas próximas de como se fosse usar para metanol, ao invés de etanol, como reagente. Então, como as de metanol são mais brandas, buscou-se temperaturas próximas dessa faixa aqui. 60 graus, estabelecida por Nolte, e Silva 2011, 35,55. Então, o mínimo foi estabelecido em 40 e o máximo em 70. O catalisador foi utilizado o de Silva 2005, 0,5% e 1,5%. E o processo de produção ele foi finalizado quando se obteve rendimentos em torno de 50% e 70%, segundo o trabalho de Souza 2016. Aqui está uma imagem da primeira etapa, as 8 primeiras reações estão aí na imagem. Então, nessa primeira etapa, apenas as 4 primeiras reações obtiveram resultado, como visto ali. As 2 primeiras tiveram resultado muito baixo e a terceira e a quarta um pouco maior. Elas têm em comum a quantidade de catalisador, e levando em consideração também que a razão molar altera significativamente e a temperatura levemente o rendimento da reação. Então, sendo assim, foi mantida a quantidade de catalisador e foi alterada a razão molar e a temperatura. Optou-se por temperaturas mais altas. Aqui está a imagem da segunda etapa. Está aqui as 6 primeiras, as 2 outras estavam reagindo enquanto eu tirei a foto. Então, segundo o Nolte, para o etanol e o butanol, é aconselhável uma temperatura entre 75 graus e 114. Então, para isso, aumentou a temperatura de antes, de 40,70 para 50,80. E a razão molar também foi aumentada de 1:15 e 1:20, mantendo o catalisador. Apenas a reação 1, 2 e 4 obtiveram rendimento. Elas tinham em comum a quantidade de catalisador. Como pode observar ali, a reação 3 ela não reagiu, no caso, não obteve rendimento. Deve-se ao fato de, no momento em que estava sendo tirado o condensador, pingou um pouco de água dentro da amostra. Então, isso pode ter levado a não reação, no caso, de transesterificação. Então, na terceira etapa, como a gente avaliou que o catalisador estava sendo muito importante, buscou-se novas faixas de catalisadores. Segundo trabalhos de Filho 2010 e Carrapato 2010, o melhor valor foi 0,8. Então estabeleceu dois valores entre 0,5 e 1,5, que foram 1,2 e 0,8, para tentar otimizar essa parte do catalisador. A razão molar foi mantida em 1:15 e 1:20, e a temperatura foi utilizada a maior da etapa anterior, porque foi a que obteve melhores resultados. Porém, ao se observar no outro dia as amostras sofreram saponificação. Então, não foi possível avaliar no final o rendimento total. Mas no dia em que estava sendo feita as reações, observou-se que a terceira e a quarta ela apresentavam uma quantidade significativamente diferente da primeira e segunda, bem maior no caso. Então, optou-se por seguir nessa linha de raciocínio do 0,8 de catalisador. E aí foi feita uma sobrecarga de álcool na próxima etapa. A temperatura ela também foi aumentada dentro da faixa estabelecida por Nolte para ver se ela variava significativamente no processo. Então, aqui como foi pego o catalisador em 0,8 e a razão molar 1:20 e 1:30, observou-se que os maiores rendimentos de todo o trabalho foram o terceiro e o quarto dessa etapa, 69,60 e 69,48. Bortoleto, 2017, afirma que essa sobrecarga de álcool ela provoca o deslocamento de equilíbrio, já que a reação de transesterificação ela é uma reação de equilíbrio, e isso aumenta o rendimento do processo na formação de biodiesel. Então, observou-se também que
para as mesmas para quantidades diferentes de temperatura, o rendimento ele foi maior para quantidades menores, no caso aqui 80 graus Celsius, frente a 100 graus Celsius. E aqui também é a mesma coisa, o de 80, 57 e o de 100, 55, 92. Então, foi possível ver que não necessariamente o aumento da temperatura ele vai aumentar o rendimento do processo. Aqui está uma imagem da quarta etapa, quando foi realizada, porém ela foi perdida na etapa de lavagem, não foi realizada com sucesso e as amostras foram perdidas, como é possível ver aqui na imagem. A quinta etapa ela foi realizada em duplicata, e aqui é uma imagem que mostra ela durante a etapa de separação e após a etapa de separação, após as 24 horas no caso. Então, na quinta etapa manteve-se a quantidade de catalisador, que ela foi a mais eficiente, e baseada nos próprios trabalhos com transesterificação utilizando etanol, essa foi a melhor faixa de valores. A razão ela foi diminuída porque, devido à sobrecarga de 1 para 30, eu não observei nenhum trabalho que mostrasse com 1 para 30 no caso. Então voltou para 1 para 20 para tentar obter alguns valores razoavelmente bons. A temperatura também ela foi abaixada um pouco para ver se essa questão da diminuição da temperatura ela pudesse sempre estar melhorando o rendimento. Porém, quando foram comparados aqui, os melhores resultados dessa etapa foram a 2 e a 4, que tinham temperatura maiores. Só que não necessariamente esse aumento ou a diminuição também vai provocar uma melhora do rendimento, porque nesse caso aqui, a temperatura de 75 ela tem um rendimento de 54, enquanto a de 80 tem um de 57. Mas isso não ocorre ao ser aumentado a temperatura. A de 90 é menor do que a de 80, como é possível observar. E a de 100 também é menor do que a de 90. Então, a melhor faixa encontrada foi 80 graus Celsius. Os rendimentos também estão estabelecidos aqui nesse gráfico, onde os maiores foram os ensaios 23 e 24, como pode ser observado na etapa 4, e foi observado durante o trabalho que a influência em ordem decrescente foram de quantidade de catalisador, razão molar e temperatura. E mais uma vez, não necessariamente o aumento de um dos dois provocou o aumento do rendimento. No caso do catalisador, o melhor rendimento foi o de 0,8. A razão molar, a sobrecarga realmente aumentou o rendimento, e a temperatura, a melhor faixa foi a de 80 graus Celsius. E isso também, como visto na literatura, ele pode variar de óleo para óleo, principalmente levando em consideração óleos de fritura, em que não se sabe quantas vezes foi frito e a qualidade do óleo, no caso. Aqui está uma tabela de dados máximos que foram utilizados durante as etapas. Na primeira etapa utilizou 45 gramas para fazer, só que devido à disponibilidade do óleo e por estar dando errado no início, eu acabei por diminuir. Então na segunda e na terceira etapa, até aqui, foi utilizado 20 gramas para realizar as reações. E só que como observou que os resultados já estavam melhorando e seria necessário também uma quantidade para poder fazer a caracterização, aumentou para 30 gramas. E no fim, como já era estabelecido valores coerentes para o fim do processo, na última etapa foi aumentado para 80 gramas, para poder, caso a lavagem desse errado de novo, utilizar outra parte para a caracterização, como foi o que ocorreu. Aqui está uma foto de um trabalho de Alves e Pacheco, 2014, em que eles falam que mesmo depois, na etapa da lavagem, sendo feita centrifugação e utilizando água deionizada, formou-se uma emulsão estável, bem parecido com a que foi observado na lavagem da etapa 5, que foi feita nesse trabalho. Então, ele falou que uma das possibilidades era o fato de se ter ali no meio algumas ceras que dificultassem essa etapa de lavagem. Outras sugestões de lavagem foram feitas por Dib 2010, que ele usa as mesmas condições feitas aqui no trabalho, porém com 90 graus Celsius. Filho 2010 usa ácido fosfórico a meio molar e com posterior secagem sob vácuo numa chapa aquecedora. E Oliveira e Carvalho 2017 usam sulfato de magnésio anidro para retirada da água residual
contida no biodiesel purificado. É interessante ver que na última etapa, como foi utilizado 30 gramas, o resultado deu superior a 50%. Uma parte foi utilizada para fazer a lavagem, para fazer o estudo da lavagem, e a outra para caracterização. Caso perdesse na lavagem, pudesse fazer a caracterização sem comprometer o trabalho. Então, na caracterização, foram utilizadas as amostras 25 e 26, que foi a primeira e a segunda da etapa 5, que possuíam como características o tempo reacional de 60 minutos, catalisador de 0,8, razão molar de 1 para 20, temperatura foram 75 e 90 e os rendimentos aqui obtidos. Então, o índice de acidez foi calculado em 0,377 e 0,397 miligramas de hidróxido de potássio por grama de óleo. Então, a ANP define com um máximo de 0,5 miligrama, então está dentro da faixa da ANP. E ainda a NOTE ele mostra outras normas, como a europeia, que é máximo de 0,5, e a estadunidense e australiana, que é 0,8. Então encontra-se dentro da faixa. A massa específica ela foi avaliada em 0,889 e 0,888 gramas por centímetro cúbico. Ela se encontra também dentro da faixa da ANP, que é 0,850 e entre 0,85 e 0,9 gramas por centímetro cúbico, a 25 graus. E o trabalho de Silva também foi bem coerente com o trabalho encontrado, que foi 0,8886 gramas por centímetro cúbico. Vale salientar que NOTE 2006 fala que o biodiesel ele é mais denso do que o diesel. Então, embora ele seja menos energético, o fato dele ser mais denso faz com que ele não perca tanta a quantidade energética dele. Então é cerca de 8% apenas menor do que o do diesel. Na etapa de viscosidade cinemática, como a viscosidade mudou a faixa de operação do viscosímetro, foi utilizado o viscosímetro de 100, que a constante era 0,015. A viscosidade média encontrada foi 4,895 e 4,62. Ela também está dentro da norma da ANP, que é entre 3 a 6 milímetros quadrados por segundo. Também outros trabalhos estão coerentes, Silva 2011, 4,67 e Castro 2018, 4,76. Então estão de acordo com outros trabalhos feitos. Interessante que NOTE também, 2006, ele fala que na maioria dos fluidos, o aumento da temperatura provoca diminuição da viscosidade e vice-versa. Então, viscosidade ela pode ser, nesse caso do biodiesel, muito alterada significativamente, a ponto de, além de alterar valores como o fluxo a frio do biodiesel, ele pode também comprometer o cálculo da viscosidade cinemática, já que a gente leva em consideração que o fluido é newtoniano, então ele pode vir a ser não newtoniano durante esse processo. Bom, então, como foi dito anteriormente, o trabalho ele versou sobre a produção e caracterização do óleo do biodiesel feito a partir do óleo de fritura, mediante transesterificação etílica via catálise básica, né? Então, devido ao fato também de a utilização do etanol hidratado frente ao anidro dificultar um pouco as etapas do processo, as reações não ocorriam de acordo com o esperado, utilizou-se um método diferente do planejamento fatorial 2 elevado a k, que foi o método da busca informada. Os maiores rendimentos calculados foram os ensaios 23 e 24, que foram 68,60% e 68,48%, e a caracterização do óleo apresentou valores coerentes com a literatura, que foi o índice de acidez, saponificação, densidade e viscosidade cinemática. O índice de saponificação ele ficou um pouco abaixo das normas da ANP, mas também não comprometeu os resultados e a qualidade do biodiesel. A caracterização do biodiesel apresentou valores coerentes dentro das normas da ANP, que foi o índice de acidez, a densidade e a viscosidade cinemática, e a lavagem ela não foi concluída com sucesso. Então é importante ressaltar também que esse trabalho mostra a importância de se utilizar o etanol como possível rota para a produção de biodiesel, visto que no Brasil tem-se uma quantidade significativa de recurso vegetal para tal, e também a tendência de consumo de combustíveis renováveis ao longo dos anos.
Algumas sugestões para o trabalho são fazer um estudo comparativo de rotas catalíticas, estudar a influência de mais variáveis de controle, avaliar formas eficazes de lavagem e estudar mais caracterizações do biodiesel definidas pela ANP. Aqui estão as referências utilizadas. Obrigado.